Fala galera, eu sou Paulo Pereira, eu sou administrador e consultor de empresas, fundador da Rocket Soluções de Treinamento. A missão desse canal é poder ajudar as pessoas que querem alcançar o melhor dessa vida, seja ela no âmbito pessoal ou profissional. E assim como eu, não desistem nunca de lutar por isso. Neste primeiro vídeo, a gente vai falar de uma coisa que acontece com muitas pessoas, mas a maioria delas não sabe muito bem o que é. Você sabe que tudo em excesso faz mal, seja alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Todas as vezes que exageramos, a gente pode nos causar alguns problemas. O que talvez você não saiba é que até o ato de pensar em excesso pode ser prejudicial. Imagina aquela discussão boba que você tem de manhã, aí você passa o dia todo remoendo qual seria a melhor resposta para aquela situação. Aí fica pensando e remoendo um monte de pensamentos a ponto de você chegar em casa e ter uma discussão maior ainda sem motivo nenhum na maioria das vezes. Ou então pensa naquele trabalho onde você se dedica, se esforça, mas você não vê retorno nenhum. E aos poucos ele vai se tornando cada vez mais insuportável, a ponto de você toda manhã ficar pensando no motivo, numa desculpa para ligar para a empresa e falar que não vai. Aí passa meses, às vezes anos, você incomodado com aquilo, insatisfeito com o trabalho, mas mesmo assim você não consegue pedir demissão. E são vários motivos que isso pode acontecer. Você tem dúvida de como você vai conseguir um novo trabalho, como você vai pagar suas contas, como você vai sustentar a tua família, e assim passam-se vários dias e você não consegue tomar essa decisão. E às vezes isso frustra você durante a vida toda. Ou então, aquela situação onde você quer abrir uma empresa, você quer criar um novo projeto, você quer ser promovido, mas ao mesmo tempo você fica esperando a melhor situação, a situação perfeita, todas as coisas que são envolvidas se tornarem mais perfeitas possíveis para que você consiga fazer o teu projeto e da melhor maneira possível. E você fica pensando e nunca chega, nunca fica perfeito, nunca fica bom o bastante para que você consiga fazer. E a vida vai passando e você vai vendo que não consegue alcançar, a vida vai se escoando de você e você não consegue atingir os seus objetivos, não consegue ter sucesso onde você quer que esteja. Isso é chamado de overthinking. O overthinking é um termo em inglês usado para esse tipo de overdose de pensamentos que é comum no dia a dia de muitas pessoas e pode causar muitos problemas. Desde uma decisão equivocada, a perda de oportunidades e até mesmo uma vida inteira de frustração e arrependimento. Um estudo realizado pela Harvard Medical School descobriu que o pensamento excessivo pode levar a uma vida mais curta. Os pesquisadores usaram uma amostra de pessoas entre 60 e 70 anos e compararam com quem tinha 100 anos ou mais. Gente, as descobertas foram assustadoras. O estudo revelou que aquelas pessoas que morriam com idades mais jovens, elas tinham níveis significativamente menores de um tipo de proteína que faz a atividade cerebral ser desacelerada. Ou seja, o overthinking causa uma atividade cerebral excessiva, causando esgotamento dessa proteína. E olha só como isso é perigoso, gente. Essa mesma proteína é uma proteína que pode nos proteger de outras doenças, como por exemplo o Alzheimer. E o que causa essa overdose de pensamentos? O que faz uma pessoa ficar remoendo vários e vários pensamentos e a ponto de não conseguir sair do lugar? O problema é que hoje a gente tem acesso muito fácil a uma grande quantidade de informações, o que nos dá uma condição incrível de escolhas. Quer dizer, a gente tem uma quantidade absurda de opções e isso faz com que a gente cada vez mais tenha mais dúvida do que vai escolher. Cada vez mais a gente cria mais dúvidas de como a gente vai prosseguir, quais decisões tomar. Olha só esse exemplo. Às vezes você está durante o dia ou domingo à tarde com a família, quer ficar em casa e aí vai procurar um filme para assistir. Aí você procura o melhor filme possível, você começa a ver quais são as indicações daquele filme, você começa a ver quem falou bem ou quem não falou bem daquele filme, e aí você passa um bom tempo procurando o melhor filme para assistir e na maioria das vezes você volta àquele primeiro que você já tinha visto. E na maioria das vezes você nem gostou muito daquele filme, mas você passou tanto tempo pensando qual seria o melhor filme que aquela se tornou uma boa escolha. Veja bem, isso parece bobo, mas não é. Uma decisão que deveria ser tomada com pouco tempo, demora-se muito mais tempo para ser tomada. E isso pode causar uma série de problemas. Veja, a gente tem um banco de decisões na nossa cabeça. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente tem uma série de estudos que comprovam isso. Mas você tem um banco de decisões, e quanto mais você toma decisões bobas, menor fica o teu banco de decisões para tomar decisões que sejam mais complexas do dia a dia. Além disso, o ser humano é muito preocupado com o que os outros vão pensar. Quer dizer, ele se preocupa demais com o que as pessoas vão achar do que ele fez, quais são as repercussões que ele vai ter, ou quais são as consequências na cabeça dos outros, o que é louco, porque se uma pessoa está preocupada com o que o outro vai fazer e a outra está preocupada com o que aquele primeiro vai fazer, na maioria das vezes ninguém está se preocupando com o outro. É coisa da nossa imaginação. E isso fica muito mais acentuado nesses momentos que a gente está vivendo agora de incerteza e insegurança com a pandemia do Covid-19. É nesses momentos que
que a gente fica mais inseguro e principalmente a gente deixa os pensamentos em looping tomarem conta. E é nessa hora que a gente tem que ficar presente para isso e não deixar isso acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando a minha escolha é consciente, nenhuma repercussão me assusta, mas quando não é, qualquer comentário me abala. E por que eu estou dizendo isso, gente? Para a gente se livrar dessa enxurrada de pensamentos, a gente precisa ter clareza e ação. É isso mesmo, parece pequeno, parece pouco, mas não é. Quanto mais a gente tem clareza daquilo que a gente quer, é mais fácil da gente tomar as decisões. E quando a gente toma decisões mais rápidas, a gente evita essa overdose. É importante você aprender o tempo certo de pensar e o tempo certo de agir. A gente precisa entender qual é o meio termo. E isso quem vai dizer é você. É só você que vai conseguir chegar a esse consenso. É só você que vai conseguir entender qual é o melhor tempo, qual é o melhor período que você tem para pensar e você começar a agir. O importante é que você faça os seus planejamentos, você pense a respeito, mas comece a agir, não deixe a inércia tomar conta de você. Neste caso, é importante você ter clareza do que quer, pensar naquilo, planejar da forma que você acha mais viável e agir e colocar em prática aquilo. E eu tenho certeza que com autodisciplina e determinação você consegue. E para te ajudar nisso, eu vou te dar 6 dicas que podem fazer com que você reduza ou acabe com essa overdose de pensamentos. Se você já está gostando desse assunto, clica no curtir e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo. Então vamos lá, gente. A primeira dica: acredite em você. Acredite nas escolhas que você faz e aceite as consequências. Perceba, eu não estou te dizendo para parar de pensar ou não se planejar. O que eu estou te dizendo é que tem um tempo certo para pensar e um tempo certo para agir. Depois disso, nos cabe apenas aceitar as consequências e seguir em frente, corrigindo os erros e mantendo aquilo que a gente já fez de certo. Toda vez que a gente faz alguma coisa, ela tem certas consequências. E essas consequências, sendo elas boas ou ruins, sempre nos trazem um aprendizado. A gente mantém aquilo que foi legal e corrige aquilo que não foi tão bom. Então não se preocupe com os resultados que não foram legais. Simplesmente aprenda com eles e siga em frente. Segunda dica: evite preocupações desnecessárias. Eu sei que você pode estar pensando, se isso fosse fácil, ninguém tinha esse tipo de problema. O que acontece é que na maioria das vezes as nossas preocupações são relacionadas com problemas que ainda não aconteceram. Na maioria das vezes são coisas da nossa imaginação, somos nós criando problemas que ainda não existem. Nós temos uma mania de tentar prever o futuro. E se isso fosse possível, todo mundo ficava rico vendendo informação. A verdade é que a gente não pode prever o futuro. O que a gente pode fazer é controlar como nós reagimos àquela situação. Ou seja, se você fez alguma coisa e ela deu errado, o que a gente pode fazer é controlar como a gente reage a ela. Mas antes dela ter acontecido, na maioria das vezes a gente não consegue entender, ou a gente não consegue prever. Tá? Imagine o seguinte, que toda vez que você fosse acender o fogão, toda vez que você chegasse perto do fogão e fosse acender, você não fizesse porque o gás podia acabar. Parece louco pensar assim, mas não é. Na maioria das vezes a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer e deixa de viver aquilo que a gente poderia viver naquele momento. Jesus Cristo disse a seguinte frase: não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. O que eu quero dizer é que a gente precisa criar o hábito de se preocupar com o presente, com aquilo que já aconteceu, e não com o que pode acontecer. Quando você fizer isso, você vai entender que você vai estar muito mais focado na solução dos problemas e não em pensar em problemas que ainda não existem. Então não se preocupe com os desdobramentos daquilo que ainda não aconteceu. E na maioria das vezes, gente, não vai acontecer, ok? Terceira dica: se relacione com pessoas otimistas. Isso parece meio óbvio, mas não é. Porque na maioria das vezes a gente não se dá conta com quem a gente está se relacionando. Muitas e muitas vezes a gente se relaciona com familiares e amigos que já estão fazendo parte da nossa vida há tanto tempo e a gente não percebe o quanto essas pessoas podem nos trazer para baixo ou podem trazer informações ou até mesmo opiniões pessimistas. Veja, na maioria das vezes quando você quer fazer alguma coisa e de repente alguém chega para você e diz: olha, eu acho que isso não vai dar certo. Essas pessoas, elas estão querendo te proteger. Entenda, isso não é errado. As pessoas pensam que o melhor para você talvez não seja fazer aquilo, mas só você sabe o que é bom para você ou não. Não deixe se influenciar por pessoas que muitas vezes não tentaram nada na vida. Às vezes a pessoa está a vida toda na estagnação e aquilo para ela é o normal. E para as pessoas que estão próximas dela, ela acredita que isso também seja. Mas cabe a você decidir isso. Então não conte os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tem, as suas ambições para uma pessoa assim. Tente evitar esse tipo de conversa.
tá? Se relacione com pessoas que estejam na mesma direção que você, se relacione com pessoas que queiram as mesmas coisas que você e possam te apoiar quando você quiser fazer alguma coisa. Jim Rohn, que é um palestrante norte-americano, ele diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso não é uma amostragem científica, 5 pessoas não são uma amostragem científica, mas faz muito sentido. Se você ouve demais informações, ouve demais pessoas muito pessimistas, você começa a ver a vida de uma maneira mais pessimista, você começa a ver o que há de pior na vida. Existem estudos que mostram que tudo que a gente foca, ela expande na sua vida. Não sei se você já percebeu que de repente você quer comprar um carro e você sai na rua, parece que toda vez você vê somente aquele carro. Isso é exatamente quando a gente foca em algo. Quando você está focando em alguma coisa, ela expande na sua mente, você começa a dar muito mais atenção para aquilo. Então, se você começar a focar naquilo que é pessimista, em notícias pessimistas, ou se você começa a dar muito ouvido para pessoas que são muito pessimistas, aquilo vai expandir em você e você vai começar a olhar somente aquilo que há de ruim no mundo. Então, se relacione com pessoas que vão despertar o que há de melhor em você e vão fazer com que você vá mais longe que normalmente você vai. Quarta dica, evite muita informação. Principalmente nesse período da pandemia, a gente tem ficado muito mais tempo em casa do que o normal. E aí a gente começa a ter acesso a muito mais informações do que normalmente deveria. Neste período, limite as informações a tudo que seja totalmente relevante para a tua vida, para o teu trabalho ou para o teu futuro. Assista ou leia informações de fontes que você acredite que sejam seguras e confiáveis. Não vá acreditando em tudo que você vê, principalmente em redes sociais. Evite informações que não agregam valor a você. De que adianta você saber que a BMW lançou uma bicicleta que voa se você não gosta de bicicleta e tem medo de voar? Então, reduza a quantidade de informações que você vai inserir na sua mente. Com menos informações, você terá menos pensamentos excessivos e isso vai te trazer mais clareza nas suas decisões. Quinta dica, dedique um tempo para você. Tire um tempo para se conectar com você. Isso parece meio filosófico, mas não é. Crie o hábito de sair de casa, vá até uma área aberta, um parque, uma praça, um jardim, qualquer coisa que seja, que possa te conectar consigo mesmo, que te afaste um pouco dos pensamentos, ou principalmente que te livre um pouco das tarefas do dia a dia e das decisões que você precisa tomar durante o dia. Existe uma técnica que é milenária e que muitas pessoas acham que é meio boba, mas não é. A meditação. A meditação, ela faz com que você seja atraída para o presente e pare de ficar pensando muito naquilo que não aconteceu ainda, tá? A meditação pode te ajudar a você evitar essa enxurrada de pensamentos e principalmente trazer você para o presente e fazer com que você tenha mais consciência de si mesmo. Isso é uma coisa que as pessoas não levam muito a sério, mas é muito importante. Uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro mostrou que a meditação pode fazer com que gere alguns neurotransmissores dentro do cérebro, fazendo com que ela crie um calmante cerebral natural. Além disso, ela pode criar uma série de neurotransmissores que vão te ajudar no teu dia a dia. Por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, a serotonina, que é ligada à regulação do humor, e a endorfina, que é tipo um analgésico natural. Além disso, a alteração mais significativa desse estudo mostrou que a meditação pode criar um aumento de massa cinzenta, ou seja, um aumento na quantidade de neurônios dentro do cérebro. Então, se você tem essa enxurrada de pensamentos, procure aí no YouTube sobre meditação e eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais nesse momento e principalmente vai te trazer grandes resultados no futuro. E se você imagina que meditação não é para você ou é algo que você não queira fazer, experimente pelo menos fazer uma caminhada pela manhã, uma caminhada no fim do dia. Isso vai te trazer para o presente, vai te trazer um conforto natural e principalmente vai fazer com que você evite ficar pensando demais em todos os problemas do dia a dia. Sexta e última dica. Não se compare com ninguém. Se você é daqueles que passa o dia inteiro em rede social e fica vendo como as outras pessoas estão avançando e você não, percebendo como aquele vizinho, aquele amigo de faculdade estão tendo sucesso e você é muito mais inteligente que eles, patinando para pagar as contas, imaginando como seria ter um emprego melhor, uma casa maior, um carro mais bonito, enfim, não se compare com ele. Cada indivíduo tem sua própria jornada, cada indivíduo tem suas lutas, vitórias e conquistas. Ao contrário disso, veja o que falta para você chegar lá. Quer dizer, o que você está fazendo hoje que está te levando para o objetivo principal da tua vida? Aquilo que você pode fazer hoje que pode te levar a alcançar aquilo que você tanto quer. Veja quais são os recursos que são necessários para você atingir esses objetivos e vai em frente.
tá? Não se preocupe com o que os outros vão pensar ou com o que os outros estão fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo. Na maioria das vezes, quando a gente se preocupa demais com o que o outro vai pensar ou com o que o outro está fazendo, a gente deixa de se preocupar consigo mesmo e deixa de fazer as coisas como elas deveriam fazer, ou principalmente deixa de viver a vida como ela deveria ser. Entenda quais são as coisas que você precisa fazer ou quais são as coisas que você precisa deixar de fazer para que os seus objetivos e realizações comecem a acontecer. Existe uma frase, um ditado que diz o seguinte: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. E qual desses dois é você? Pense nisso e siga em frente. Não deixe que a inércia tome conta de você. Enfim, galera, uma pessoa com overthinking ou essa overdose de pensamentos, ela tem dificuldade de viver o presente e acaba vivendo muito mais tempo no futuro, criando uma ansiedade para si mesmo. Assim, ela não consegue colocar em prática os seus planos e principalmente não consegue viver a vida como ela deveria ser. Se você se identificou e é um overthinking como eu, você precisa aprender a viver com isso e filtrar tudo aquilo que você vai absorver de informação que você vai inserir na sua mente. Isso tem muito a ver com autoconhecimento e inteligência emocional, mas eu tenho certeza que com muita dedicação e foco você vai conseguir realizar os seus objetivos e principalmente você vai conseguir dar o start na tua vida a partir de agora. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, se te agregou algum valor, dá o teu like aí, compartilha e se inscreve no canal que toda semana vai ter vídeo novo, beleza? Gente, um forte abraço e fiquem com Deus.